Bem-vindos ao canal Túnel do Tempo. Hoje, vamos ver como Cupido atingiu em cheio os corações na antiga Roma e descobrir uma história de amor proibido que sacudiu os alicerces do Império. Estamos falando do controverso Nero e de Popeia, uma mulher incrível, um casal que, apesar de tudo, não conseguiu resistir à paixão proibida. Vamos conhecer o jovem Nero, o imperador que tudo o que queria era o amor de Popeia, uma bela e ambiciosa cortesã. Veremos como eles conseguiram ficar juntos, mas as consequências disso seriam desastrosas para o Império e para as pessoas ao redor. Saberemos como esse amor afetou a política e a dinâmica do Império Romano e como isso causou uma grande insatisfação entre os senadores romanos e o povo. E por fim como terminou o relacionamento, e do trágico reinado de Nero. Não perca essa história por nada. Será emocionante. Se prepare para se surpreender com o quão louco e intensa pode ser uma paixão proibida. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para não te deixar de fora de nenhum vídeo e deixe seu like para que possamos continuar a produzir vídeos de qualidade como esse. Vamos à história. Antes de se envolver com Popeia, Nero já era conhecido por ter ordenado um incêndio que destruiu grande parte de Roma. O incêndio teria começado na região do subúrbio de Roma chamado de Esquilino, e se espalhado rapidamente através da cidade, destruindo grande parte do centro histórico de Roma, incluindo o Templo de Vesta, o Templo de Saturno e o Templo de Júpiter. Nero, que estava fora da cidade na época, rapidamente retornou para ajudar a combater o incêndio e fornecer assistência às pessoas afetadas. No entanto, ele é acusado de ter ordenado o incêndio para que ele pudesse construir uma nova cidade como ele queria, e também para se livrar dos críticos políticos e dos cristãos, os quais ele acusou de serem os responsáveis pelo incêndio. Essas acusações são consideradas como histórias sem provas, e não há evidências concretas para apoiar a afirmação de que Nero ordenou o incêndio. Agora, a história de Nero e Popeia é um dos episódios mais famosos e intrigantes da história romana. Nero, que governou o Império Romano de 54 a 68 d.C., é lembrado como um dos imperadores mais controvertidos da história, enquanto Popeia é considerada uma das mulheres mais poderosas e influentes da época. Juntos, esses dois viveram um amor proibido que desafiou as normas sociais e políticas da época e deixou sua marca na história. Nero era o filho adotivo do imperador Cláudio e sua quarta esposa, Agripina, que planejava colocá-lo no trono. Ele subiu ao poder em 54 d.C., aos 17 anos, após a morte de Cláudio, e governou o império por 14 anos. Nero é lembrado como um imperador que se dedicou ao luxo, à arte e ao entretenimento, mas também é acusado de ter cometido atos brutais, como a acusação de ter ordenado a morte de sua própria mãe, Antônia Minor, e a acusação de ter incendiado Roma. Popeia, por outro lado, era uma jovem atriz e cantora de origem equestre, classe social, que chamou a atenção de Nero quando ele a viu performando em um teatro romano. Ela era conhecida por sua beleza e talento, e rapidamente se tornou amante de Nero. No entanto, o relacionamento deles era considerado proibido, pois Nero já estava casado com Otávia, filha de seu predecessor, Cláudio, e Popeia era considerada socialmente inferior devido à sua origem. Alguns senadores tentaram usar o relacionamento de Nero e Popeia como um meio de minar o poder de Nero e colocar um de seus próprios homens no trono. A reação dos cidadãos comuns foi igualmente negativa. A moralidade pública era muito importante para os romanos, e o fato de Nero ter abandonado sua esposa legítima e se envolvido com uma mulher considerada socialmente inferior foi visto como uma falta de respeito à tradição e à ordem social. Isso contribuiu para sua crescente impopularidade entre o povo romano. Apesar das oposições, Nero e Popeia não se importavam com as opiniões dos outros e seguiram em frente com o seu relacionamento. Nero acaba se divorciando de Otávia, e os pombinhos apaixonados acabam se casando e mudando para o Palácio Imperial onde viveram uma vida luxuosa e extravagante, rodeados de artistas. Assim Popeia se tornou a imperatriz de fato, tornando-se uma das mulheres mais poderosas e influentes da corte romana, usando seu relacionamento com Nero para obter privilégios e influenciar as decisões políticas do império.
Isso incluiu a nomeação de seus próprios homens para posições importantes, a construção de edifícios e monumentos para ela e a reorganização do governo para beneficiá-la e seus seguidores. Isso causou uma grande insatisfação entre os senadores romanos e o povo, que via essas ações como uma ameaça à tradição e à ordem do império. A impopularidade de Nero aumentou ainda mais, e havia rumores de conspirações para depô-lo do trono. Popeia também se envolveu em conflitos pessoais com outras figuras importantes da corte, incluindo a mãe de Nero, Agripina, e sua irmã, Otávia. Ela viu essas mulheres como ameaças à sua posição e trabalhou para removê-las do poder. Isso incluiu o banimento de Otávia e a eventual morte de Agripina. O relacionamento de Nero e Popeia começou a deteriorar-se devido à sua natureza controladora e possessiva. Finalmente, em 68 d.C., Nero foi deposto do trono pelos militares e pelo Senado romano devido à sua governança controversa e impopular. Ele fugiu para o exílio, e segundo a história, ele viajou para a região de Calábria, no sul da Itália. Lá, ele tentou reunir um exército para tentar recuperar o trono, mas sua tentativa foi em vão. Depois de ser rejeitado pela população local, ele decidiu se matar, dizendo as suas últimas palavras: "Qual é o objetivo da vida? A vida é uma coisa tão bela." Após a sua morte, sua cabeça foi enviada para Roma, onde foi exibida como prova de sua morte. Portanto, Nero, e o amor proibido entre ele e Popeia ficaram como uma marca na história romana, lembrado como um período de opressão e corrupção. E Popeia? Como ficou nessa história? Bom, após a separação de Nero, a vida de Popeia ficou bastante incerta. Há registros históricos de que ela foi morta pelos guardas de Nero, mas essa história é controversa. Algumas fontes históricas afirmam que Popeia foi assassinada por ordem de Nero, enquanto outras afirmam que ela morreu devido a complicações relacionadas à gravidez. Independentemente de como ela realmente morreu, é certo que Popeia não teve uma morte pacífica e foi vítima de violência. De acordo com algumas fontes históricas, Popeia teria se tornado a amante do imperador Otto, que sucedeu Nero no trono depois de sua queda. Algumas fontes afirmam que ela teria continuado vivendo em Roma e teria se tornado uma figura influente na corte imperial. No entanto, falta evidências concretas para apoiar essas afirmações. Assim chegamos ao final da nossa história de amor proibido entre Nero e Popeia. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar comigo nessa história de amor proibido e que vocês continuem acompanhando nossos vídeos no canal Túnel do Tempo. Não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho de notificações e deixar um like. Agradecemos a todos que assistiram até o final e esperamos vê-los em nossos próximos vídeos. Até a próxima história!